Que horas são, Daniela Prata? Virgem Nossa Senhora, 7h51. É a hora certa, né, seu Dante? Tá olhando a hora de 7h51. Olha, eu queria mandar um alô para o Salvamar. Alain, encontrei esse fim de semana na região de Lauro de Freitas. Engraçado como o Baianoá é assistido, principalmente por essas pessoas que acordam bem cedo, né? Então, os dois Salvamar que estavam na região, mandaram beijos, abraços, um alô, como todas as pessoas que eu quero felicitar, que mandam recados pra gente no blog do Baianoá. Muito obrigada. Essa troca de experiências é muito salutar. Até porque, na vida que a gente leva, hoje em dia, trocar experiências é fundamental, sabe? Para entender, quem sabe, entender pelo menos o que está acontecendo. Uma boa notícia, que bom, neste Dia dos Pais, 3 policiais militares fizeram parto em plena Avenida Paralela. Foi um parto inusitado, é claro, mas se não fosse a ajuda desses 3, hein? 3 PMs, que bom que eles apareceram. Era mais ou menos 9 da manhã. Daí uma guarnição da PM estava passando, né? Que eles ficam fazendo aquelas rondas para lá e para cá. Aí estava passando a guarnição da PM pela Paralela, quando o homem, socorro, socorro, ajuda aqui que está um neném nascendo. A mulher estava em trabalho de parto, Dona Ivani Reis. Faltou gasolina. Estava Ivani Reis, a grávida, com o Rubens Salles. Faltou combustível no carro, ali perto do viaduto Leonel Brizola. Daí apareceu a viatura da polícia com 3 soldados, olha os nomes. Soldados Souza, Antônio Júnior e soldado Andréa. Todo mundo da 82. Da Companhia Independente da Polícia Militar, de número 82, ajudaram no parto do bebê. Foi uma menina chamada Letícia. Logo chegou uma equipe do SAMU, concluiu os procedimentos. A mãe e a filha foram levadas para a maternidade Ticila Balbino. Bem-vinda, Letícia, e parabéns à nossa Polícia Militar. Que presente, né? Presente para ela, para a mãe e para os PMs, porque fazer um parto é uma dádiva de Deus, não é não? Que beleza, parabéns. Para você ver como nossa polícia é bem preparada, não é? Bacana. Agora, de novo, acidente, morte. 2 acidentes graves aconteceram nesse fim de semana. Um foi em Amaralina, caminhão sem freio, desceu, caiu num buraco gigantesco. E na Garibaldi, que coisa, viu? O que aconteceu, hein? Um motorista, novinho, 19 anos, perdeu o controle do carro, invadiu o posto e bateu em uma pedra. Morreu lá mesmo. Ele tinha apenas 19 anos, outros 2 ocupantes do carro foram atingidos. Veja alguns detalhes aí na reportagem. Este carro trafegava pela Avenida Garibaldi na manhã de domingo. O motorista perdeu o controle do veículo. Os agentes da Transalvador acreditam que tenha estourado o pneu do carro. Desgovernado, ele bateu contra a bomba de combustível, rodou e em seguida bateu nesta pedra que fica nos fundos do posto. O motorista, Matheus Garcia Seixas, de 20 anos, ficou gravemente ferido. O irmão dele, de 19 anos, Gabriel Garcia Seixas, teve ferimentos leves. Já um terceiro ocupante do carro, José Augusto Vasconcelos de Jesus, de 19 anos, não resistiu ao choque e morreu. Os 2 sobreviventes foram levados para o HGE. Neste outro acidente, na Rua do Balneário, em Amaralina, o motorista do caminhão manobrava o veículo, mas por estar sem freio, acabou caindo neste enorme buraco. A cratera foi aberta depois que o estabelecimento comercial que existia na área foi destruído por um incêndio que aconteceu em dezembro passado. O local continua completamente abandonado e oferecendo outros tipos de riscos para a comunidade. Então você veja 2 situações diferentes. No caso do menino da Garibaldi, você veja uma pessoa com 19 anos deve ter muito pouca experiência no trânsito. E que tipo de coisa pode acontecer? O outro caso que mostramos, o caso do caminhão, certamente devia ser uma pessoa com mais idade, que já tem, como é que a gente pode dizer, mais traquejo, não é, com essas coisas de trânsito. Em ambas as situações, o que fica emblemático e latente é a necessidade da gente ter atenção. O motivo só vai ser, de fato, identificado depois dos laudos periciais em ambos os acidentes. E os detalhes a respeito do estado de saúde das vítimas, dos que sobreviveram, você encontra no itapoonline.com. Só que tem mais um acidente que aconteceu na Vasco da Gama. Um homem ficou ferido depois que o carro que ele conduzia, que ele dirigia, foi atingido por um coletivo. Imagine o ônibus batendo num carro pequeno, o estrago que não faz. Vamos ver. Este ônibus que fazia a linha Guilherme Marbach, estação da Lapa, trafegava na via exclusiva da Avenida Vasco da Gama quando bateu na lateral deste carro. O condutor do veículo atingido, Douglas Guimarães, precisou ser resgatado por uma equipe do SAMU. Os socorristas tiveram dificuldades para retirar o homem que se queixava de muitas dores. Foga lá. Foga lá. Peraí, foga lá. Ele tá... Foga lá, na perna. Trago na perna, gente. Aqui, ó. Tá pior do que esse, tá? Respeitada, milhão.
Toma, vai pagar aqui, vai pagar você. Não tem calma, relaxa. O motorista do ônibus contou que não teve como evitar o acidente. Nós trafegamos aqui em mão inglesa. Automaticamente ele não olhou para o lado direito, desobservando o que ele teria que observar. E ao mesmo tempo invadindo o sinal vermelho, que estava vermelho para ele. Ai, meu querido, olha, tem que olhar pro lado direito, pro lado esquerdo, para cima, para baixo, para os lados, para toda, toda a região, sabe? Sua visão periférica, aqui em Salvador especialmente, não é não, seu Bira? Enquanto a gente não puder arrumar um jatinho para ir pelo céu, enquanto nós estivermos trafegando pelas vias, a gente precisa ficar atento a todo lado. É assim que acontece, um simples descuido, e podia ter sido pior, repare, olha para isso. Podia ter sido pior. Por isso que os órgãos de trânsito orientam. Dirija devagar, vai devagar, devagar. Demora mais chegar, mas você chega, sabe? A possibilidade de ter acontecido uma tragédia, se ele estivesse em velocidade maior, seria proporcional, claro. Quanto maior a velocidade, maior o risco. Graças a Deus que não aconteceu. Esse Douglas Guimarães foi medicado. Menino, eu não estou acreditando, tem outro acidente, só que esse foi no perímetro das estradas. Mais uma morte com carro. Uma mulher e uma criança morreram num acidente entre 2 carros e uma moto na BR-101. Foi ontem à tarde, perto ali de Itajuípe. Por volta de 4 horas da tarde, no quilômetro 497. Andréa Barbosa da Silva, 37 anos, estava sozinha na moto. E a menina Júlia Carvalho Fagundes, essa de 10 anos, estava em um Fiat com o pai. Mais 2 mulheres. Essas do Fiat morreram na hora. Segundo testemunhas, um carro que vinha na contramão bateu de frente com o carro onde estava a menina Júlia. A Andréa vinha na moto e não teve tempo de desviar, bateu na lateral do Fiat. O motorista do Gol fugiu, que foi o carro que veio em direção contrária, e os outros 3 passageiros do carro, também os do Fiat, que sobreviveram, foram levados para o hospital de base de Itabuna. O trânsito na BR-101 ficou interditado por mais de 1 hora. Outros detalhes e o nome das vítimas e tudo mais no itapoaonline.com. Agora, vamos mudar um pouco o rumo da prosa e vamos falar sobre desenvolvimento. Você sabe que a cidade está crescendo. Essa daqui é a nossa entrevistada de hoje. Ela vai falar sobre um encontro muito importante que acontece hoje e amanhã em Camaçari, um seminário sobre metropolização, para discutir crescimento populacional, meio ambiente, habitação e tantas outras coisas que são importantes para a população. A gente conversa com a secretária de Desenvolvimento Social da cidade, Jailce Andrade. Bom dia, Jailce. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Jailce, eu queria saber de você, Seminário Metropolização e Desenvolvimento. Quantos habitantes hoje existem na sua região e qual é a ideia desse evento? Bem, Camaçari hoje, segundo o IBGE, já está em torno de 250 mil habitantes. E a ideia desse evento é falar das cidades das regiões metropolitanas, né? Quanto elas cresceram e quanto elas precisam trabalhar em conjunto para que esse desenvolvimento seja um desenvolvimento sustentável. A ideia principal é justamente essa. A gente está discutindo as políticas, não a política para um município, sim para toda a região. Porque a gente não pode pensar, por exemplo, em transporte público se falando só em uma cidade, quando as cidades são muito limítrofes. Né? Não pode pensar em segurança se falando só em uma cidade. Então, a ideia é justamente discutir isso, como trabalhar compartilhado e como a gente pode desenvolver a região juntando os esforços de todos os municípios. Isso é fundamental, você sabe, eu ando muito pela sua região, Lauro de Freitas e Camaçari, esse fim de semana mesmo eu fui. Então, porque tem belas praias, tem lugares maravilhosos, fáceis de chegar. Agora, o crescimento é evidente, o número de edifícios, de tudo mais, de estabelecimentos comerciais naquela região. Então, dar essa infraestrutura parece que é mais ou menos o que vocês querem, né? Exatamente. Camaçari e Lauro de Freitas, elas foram invadidas pela população de Salvador. Né? Hoje, o que era casa de veraneio se transformou em residências fixas. E com isso, principalmente as praias ali do litoral norte, onde pega parte de Lauro de Freitas e parte de Camaçari, cresceu muito. Camaçari, há 30 anos atrás, tinha 30 mil habitantes, hoje tem 250 mil habitantes, em função do polo petroquímico. Há 5 anos atrás, quando o prefeito assumiu, o Luiz Caetano assumiu a prefeitura, tinha 189 mil, cresceu mais de 50 mil habitantes em 5 anos. Né? Então, isso acaba causando alguns problemas sociais, alguns problemas de políticas públicas mesmo, que a gente precisa se organizar para poder tratar e não pode ser tratado individualmente. Sem dúvida, e agora com essa época de chuva, no sul do país, minha gente, está nevando, no R7.com tem detalhes, em Santa Catarina. Então, você veja as mudanças climáticas. A região de Camaçari é cercada por rios, como Lauro de Freitas, são mais de 4 enormes ali, né? Quando chove, sobe. Então, é política habitacional também que tem que trabalhar. Exatamente. Política habitacional, política de infraestrutura e transporte, política de infraestrutura urbana, política de segurança pública, que é mais importante também nesse momento, né? Você sabe que a violência está crescendo muito
E Camaçari, Lauro de Freitas, Dias d'Ávila sofre muito com essa questão da violência, porque às vezes a gente acaba assumindo estatísticas que não são nossas. Como o que, por exemplo? Camaçari há pouco tempo foi tida como o município em crimes, né, de homicídio, era o primeiro lugar no estado. Mas era por causa da delegacia. Não, e porque também ocorrem muitos fatos que ocorrem lá de Freitas e Salvador que acaba desembocando lá, então o registro vai para Camaçari, né? São muito próximas. Porque a delegacia funciona em Camaçari, então acabam registrando em Camaçari e a estatística fica com eles. Ou o crime ocorreu em Salvador, mas a desova do cadáver foi feita em Camaçari, e o registro vai para Camaçari. Né? Além de ter tido aquele fato absurdo com o nosso delegado Cleiton também, que aquilo deu um impacto muito negativo em função da segurança pública naquela região. Agora, como todas as instituições, organizações, enfim, inteligentes, vocês estão transformando isso em algo que possa ser útil para o futuro. Exatamente. A gente está discutindo a questão da segurança pública, está discutindo a questão do transporte, de infraestrutura, de educação, do social, né, que é a minha parte específica que eu posso falar um pouco mais, assim, com mais propriedade. O impacto social disso é muito, muito grande. Camaçari, com esse número de habitantes que foi recebido na cidade, tem um impacto social assim muito grande, porque as pessoas que vão para lá vão em busca de oportunidade de emprego e às vezes não tem qualificação suficiente para ser inserida ou no polo automobilístico ou no polo petroquímico. Então, o que acontece? Essas famílias ficam à mercê, né, algumas vezes em situação de risco, né, pela rua. E a gente tem que fazer um trabalho social muito forte no município. E uma pessoa, assim, pela rua, nessa situação que ela está falando, para ser cooptada pelo crime é daqui para ali. Exatamente. É muito mais aí fácil. impacta na violência, impacta na criminalidade. É o que a Fundação Getúlio Vargas chama de exército em potencial do tráfico de drogas. Eles usam um termo mais ou menos assim. A pessoa está numa situação difícil, né? Vulnerável, né? Para a gente terminar, esse evento vocês vão fazer até amanhã. Metropolização e Desenvolvimento, uma nova agenda. A partir disso, vocês vão fazer um documento? Como vão aplicar o que se debater aqui? Todas essas discussões que foram travadas lá, elas vão ser publicadas, vai ter um livro, vai ter um documento, onde depois a gente vai replicar isso para outros municípios, né, de regiões metropolitanas do país, para a gente poder fazer uma discussão mais ampla. Né? A gente vai começar por Camaçari, por região metropolitana da Bahia, mas a ideia é a gente ampliar essa discussão para todo o país. Tá bom, muito obrigada, viu? Nada, bom pela dia sua para participação. você. Ah, tem até uma ressalva. Vocês têm salva-vidas na região de Camaçari? Tem sim. Mas vocês estão com um bom efetivo? Estão mandando alguém embora ou não? Não, essa época do ano, normalmente a gente diminui o efetivo, porque a frequência nas praias também diminui. Aí, a partir de outubro, novembro, a gente aumenta o efetivo para que a gente tenha mais tranquilidade. Ah, uma boa notícia. Tomara que seja isso também que acontece em Lauro de Freitas, porque sempre que eu passo, eu ando muito pela praia. O Salvamar me para, né? Aí conversa um pouco, alguns falam que assistem o jornal e alguns já é a segunda vez que me falam na região de Lauro de Freitas que eles precisam trabalhar e que nessa época do ano, de fato, agora eu entendi o que é que acontece. Obrigada, Obrigada, bom dia para você. Jailce, falando sobre metropolização e desenvolvimento, uma nova agenda lá em Camaçari. É fundamental isso, é fundamental em todos os lugares. Não só em Camaçari, nessa região ali do litoral norte, mas toda a região adjacente. Porque, como ela falou, a cidade está crescendo toda pro lado de lá. Toda pro lado de lá. Então, merece mais atenção mesmo. Sim, Daniela Prata, adiante, minha linda, que o tempo está passando, né, Dante? Ele que o diga. Vamos logo para o intervalo comercial, porque na sequência eu quero saber das notícias do esporte. Gol do Bahia, é isso? Aí, tá feliz. Venceu o Asa de Arapiraca. E se tivesse perdido, você ia estar com esse sorriso? Será? Será que Felipe Brandão está contente, está triste? Está em alguma crise existencial? Vamos ver, vamos ver. O Vitória perdeu pro Vasco. Em instantes, todos os detalhes a respeito das duas partidas e, infelizmente, uma tragédia no Dia dos Pais. A menina teria se engasgado, segundo a família, foi levada para o posto de saúde de Valéria, voltou morta. Essa é a informação da família. Daqui a pouco você vai ouvir também o que o hospital diz. Vamos lá. Dia dos Pais. Olha o presente que eu recebi. Será que foi um presente bom? Eu acho que para ninguém, para quem é pai aqui, esse presente é o pior possível.